Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos na quinta-feira da quinta semana da Quaresma. E hoje nós temos a graça de encontrar na primeira leitura um dos eventos fundamentais na história do povo de Deus. Um dos textos mais importantes, mais marcantes da história bíblica. E que nós temos que compreender para compreendermos bem a nossa fé. É a aliança que Deus firma com Abraão. Uma aliança, nós podemos compreendê-la através de um pacto entre as nações, imaginando isto. Líderes de duas nações se encontram, fazem um pacto, uma aliança de amizade e sinalizam esta aliança através de ofertas um ao outro, presentes um ao outro. Deus também firma aliança com Abraão, mas é uma aliança eterna. Uma aliança que não pode ser quebrada. Abraão se prostra com o rosto em terra, reconhecendo o Senhor como Deus único e verdadeiro. Então, Deus dá a sua parte na aliança. Ele faz a tríplice promessa a Abraão, a tríplice bênção. Ele promete a Abraão que ele teria uma numerosa descendência, muitos filhos. Promete que, através dessa descendência, o seu nome seria uma bênção para numerosos povos. E que aquela terra em que ele vivia como estrangeiro pertenceria a ele. Ou seja, Deus promete a Abraão e a sua descendência, em palavras simples, família, bênção e terra, para sempre. Mas e a parte de Abraão? O que é que ele podia dar ao Senhor? O que é que ele podia dar a Deus? O que é que nós podemos dar a Deus? O que Deus pede para Abraão é simplesmente Ele mesmo. Ele diz a Abraão: guarda a minha aliança. E este guardar a aliança seria simbolizado, seria firmado num gesto que nós encontramos um versículo depois que termina a primeira leitura. Deus manda que Abraão circuncidasse todos os seus descendentes homens. Esse era o sinal de pertença a Deus. Ou seja, o que o povo tinha para oferecer ao Senhor era a si mesmo. A partir daquele momento, Abraão e sua descendência seriam propriedade de Deus. Pois bem, esta aliança que Deus firmou com Abraão se estendeu por toda a sua descendência. E hoje no Evangelho nós encontramos Jesus falando com aqueles que se vangloriavam de ser a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, mas não se abriam para ouvir a palavra de Cristo. E diante deles, Jesus diz duas coisas que são muito marcantes para nós. Ele diz: antes que Abraão existisse, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele se declara como o Senhor da aliança, o Filho eterno do Pai. E diz lá no primeiro versículo, assim como no último versículo da primeira leitura, nós ouvimos Deus dizer a Abraão: guarda a minha aliança. Jesus diz: aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte. O que é que o Senhor está anunciando aqui? Ele está anunciando uma nova aliança. Uma nova aliança agora firmada no seu sangue. Uma aliança eterna, firmada para sempre, na qual agora não mais se formaria uma família de sangue, mas uma família espiritual, a igreja, que seria também uma bênção para todos os povos, sacramento de salvação para toda a humanidade, é o que a igreja é, e a qual não é prometida mais uma terra nesse mundo somente,
mas a pátria eterna, a pátria celeste. Jesus diz, e esta é a grande promessa, Jesus diz, aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte, não verá a morte para sempre. Non videbit mortem in aeternum, é o texto latino. Não verá a morte na eternidade para sempre. Santo Agostinho, comentando esse texto, diz que esta morte que está ali naquele texto é a morte de condenação com o diabo e seus anjos. Ele diz com estas palavras. Ou seja, o que o Senhor nos promete é a vida eterna. Agora, mais uma vez, essa é a parte de Deus. Qual é a nossa parte? Isto é maravilhoso, nós percebemos. A nossa parte não está em nós. Não somos nós que oferecemos nada, mas nós somos oferecidos em Cristo. Jesus, na cruz, oferece a sua vida e com a sua vida todas as nossas vidas ao Pai, sacrificando-se por amor. A nova aliança é firmada entre o Pai e o Filho, e com o Filho estamos todos nós. E nós recebemos esta aliança. Nós fomos selados com essa aliança, assim como os descendentes de Abraão eram selados na aliança com a circuncisão, nós fomos selados com essa aliança no batismo. Mas, meus irmãos, isto não basta. Porque veja só o que é que Deus diz a Abraão. Antes de nós começarmos a primeira leitura, no comecinho dela, no primeiro versículo do capítulo 17, Deus diz a Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Aquela circuncisão era um sinal externo de uma aliança interna, de uma aliança de vida. E era isso que aqueles que estavam conversando com Jesus tinham se esquecido. Que o que Deus pede é santidade de vida. São João Crisóstomo, comentando as mesmas palavras de Jesus, aquele que guardar a minha palavra não morrerá para sempre, jamais verá a morte. Ele diz que esse guardar a palavra de Cristo não é somente um guardar as suas palavras na fé, mas é guardar a palavra do Senhor através de uma vida pura. O Senhor nos reconciliou com o Pai. Vivamos como filhos reconciliados. Não como escravos, mas como filhos. Filhos que conhecem a intimidade do Pai através de Cristo. E vivem nessa intimidade, andando na presença do Senhor e buscando ser perfeitos pela força do Espírito Santo em nós. O Senhor nos chama à santidade. Nós estamos agora nos preparando para a Páscoa, que será celebrada semana que vem. É a nova aliança firmada no sangue de Cristo. Se nós cremos nesta aliança, nós prometemos dar a nossa vida a Deus em Cristo, nesta aliança. A partir dessa palavra, meu irmão, minha irmã, firmemos diante do Senhor um propósito firme e sincero de santidade e de vida. Senhor, nós queremos viver a Tua aliança para nós. Nós não queremos, Senhor, somente levar o nome de cristãos. Nós não queremos, Senhor, somente dizer somos católicos, cremos em Ti, cremos na Tua palavra. Mas nós queremos viver a Tua palavra, Senhor. Santifica-nos pela força do Teu Espírito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.